Olá, bom dia! Hoje é dia 22 de fevereiro de 2026. Graças a Deus, mais um dia de vida, pela bondade em próprio Deus. Domingo, dia do Senhor. E vamos à nossa devocional desta manhã, tendo como base o Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo 17, versos de 1 a 6, onde lemos o seguinte: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Esta é a chamada oração sacerdotal. Muitas orações são registradas nas páginas da Bíblia, da Escritura Sagrada. E esta é uma delas. Ela está dentro daquela noite, última noite de Jesus com seus discípulos, quando ele celebra a última Páscoa e institui a ceia do Senhor, fechando o ciclo do Velho Testamento na expectativa do cumprimento da promessa de Deus a enviar o Redentor, e inaugura esse novo tempo com a efetiva redenção propiciada pelo próprio Deus na pessoa de seu Filho. E esta oração é chamada sacerdotal porque é vista como uma oração em que Jesus assume o papel de sacerdote que ele é, de forma a interceder, suplicar e rogar a Deus o Pai, como mediador único suficiente que ele é entre Deus e nós, os homens, seres humanos. Ele então suplica pelos seus discípulos. Mas ela é também uma oração em que Jesus, primeiro, ora por si mesmo. Não é apenas no sentido do exercício de sacerdote em relação aos outros, mas em relação a si mesmo, no sentido de poder colocar-se diante de Deus em relação a si mesmo. E dessa maneira, Jesus então ora por ele mesmo. E ele faz isso primeiro afirmando a sua relação filial. Ele levanta os olhos aos céus e então começa a orar dizendo Pai. Foi isso que ele ensinou aos seus discípulos. Vós, quando orardes, orareis assim, Pai nosso. Então ele afirma aqui a sua relação filial com o Pai. Claro que quando nós oramos dirigindo-nos ao Pai, é uma relação diferente daquela que Jesus tem com Deus, como seu Pai. Ele é o unigênito Filho de Deus, ou seja, único Filho de Deus. A nossa relação paternal com Deus não é, portanto, de geração, mas sim de filiação. Então Deus é nosso Pai por adoção. Nós não somos
naturalmente filhos de Deus. Por natureza, nós somos filhos da ira, diz a Escritura. Mas Jesus não. Jesus tem a sua natureza divina. E então, ele chama Deus de Pai, afirma esta sua relação filial com Deus nesta condição de ser de fato Deus, o seu Pai. Isso é algo preciosíssimo a nós cristãos, porque esta relação de Deus como Pai, isso é aberrativo, por exemplo, no Islã, ela não é aceitável no hinduísmo e em outras religiões que não tenham a fundamentação cristã da percepção da paternidade de Deus. Então Jesus aqui nesta oração, em relação a si mesmo, orando por ele mesmo, afirma o seu privilégio de sua relação filial com Deus, o Pai. Segundo, ele afirma também a sua autoridade sobre todos os seres humanos, sobre todas as pessoas. Verso de número 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a terra. Então, ele fala de que a sua hora era chegada, a hora de Jesus. Ele pede então, né, que o Senhor manifeste a sua glória e afirma isso, que o Pai havia confiado, concedido, conferido a ele a autoridade sobre toda a raça humana, sobre todas as pessoas. Que coisa preciosa. Por isso é que Jesus, depois da sua ressurreição, quase ao ascender aos céus, ele diz, conforme o registro de Mateus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. E aí então ele comissiona, ele envia os seus discípulos, mas ele afirma, toda a autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra, ou no céu e na terra. Então Jesus afirma que nesta oração que ele está fazendo, espontaneamente, a sua autoridade que foi conferida, delegada, concedida pelo seu Pai. Então o que Jesus fez não era algo que não tinha a chancela, ou até mais do que isto, a determinação do próprio Pai, do próprio Deus, em relação a quê? Aquilo que Jesus realizaria, aquilo que ele veio para realizar conforme o Pai havia determinado. Que coisa gloriosa! Jesus não era, às vezes, como muitos pensam, uma pobre criatura, um indivíduo incompreendido, mal aceito pelas autoridades, etc. E que Jesus, então, era alguém que era frustrado por causa disso. Não, ele tinha consciência disso. O Senhor me conferiu autoridade sobre toda a carne. Então ele descansava nessa realidade. Ele afirma isso, não para si mesmo, mas em relação aos seus discípulos, para embasar a confiança deles na sua própria pessoa. Então, ele afirma a sua relação filial
quando chama a Deus de Pai. Ele afirma a sua autoridade que lhe foi concedida pelo Pai sobre toda a carne, todas as pessoas. E ele afirma também a sua obra salvadora ou redentora, verso de número 2. Lhe conferiste autoridade sobre todas as pessoas, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então ele afirma a sua obra salvadora na extensão que tem sido determinada desde toda a eternidade pelo próprio Pai. Veja que ele deixa isto claro. Ele afirma sua obra salvadora, a saber, qual seja, a de dar a vida eterna. Verso de número 2, a fim de que ele, Jesus, eu, lhes conceda a vida eterna. Isto aí, a fim de que lhe conceda a vida eterna. Então, ele consumou isso, ele realizou isso. Ele afirma que esta é a obra dele, salvadora, mas na extensão exata daquilo que foi determinado por Deus. Conceder, para que Deus conceda, para que o Senhor conceda, por meio da obra redentora, salvadora de Jesus, a vida eterna a todos aqueles que ele lhe deu. Ou seja, por isso que Jesus vai dizer, ninguém vem a mim, senão os que o Pai me deu. Os que o Pai me deu, esses vêm a mim. E os que vêm a mim, jamais lançarei fora. Então, ele afirma a sua obra salvadora na dimensão exata daquilo que foi dado pelo Pai, alcançando aqueles que o Pai, desde toda a eternidade, estabeleceu dar a Jesus. E Jesus disse, dos que o Pai me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, como estava escrito. Oração de Jesus, sim, Jesus ora. Ora em relação por si mesmo, ora por ele mesmo, afirma realidades acerca de si mesmo nesta oração. Afirma sua relação filial com o Pai, afirma sua autoridade sobre toda a carne e afirma sua obra salvadora de conceder a vida eterna na dimensão que o Pai determinou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus orava, ore também. Eu devo entender isso. Ele nos ensinou a orar para mantermos a nossa relação com Deus, a quem podemos chamar Abba, Pai. Deus o abençoe e abençoe a todos nós. Amém. Amém.